que está sendo questionado também na mídia em relação a essas provas que o senhor divulgou aqui para a imprensa sobre a perícia nesses áudios, nesse vídeo. Foi feita essa perícia, tem gente questionando que não houve perícia, então não haveria legalidade. Houve essa perícia, não há necessidade? Como funciona esse processo? A perícia não é uma exigência para que a prova seja válida, né? Porque nós não temos dúvidas acerca da autenticidade do material. Se houver algum questionamento a respeito disso por parte da defesa, é a defesa que tem que solicitar a perícia e a perícia vai ser realizada. Mas nós não precisamos da perícia para agir. E agimos sem a perícia dentro da legalidade tranquilamente. Entendi. Em relação também à divulgação desses vídeos para a imprensa, também houve questionamento por ser um momento eleitoral, se havia alguma conotação política. Qual o objetivo de fazer essa divulgação? É ajudar realmente nas investigações? O que seria? A divulgação tem por um único objetivo: prestar informações à população. Eu sou um servidor público federal, o meu salário e o salário dos meus colegas de trabalho é sustentado com o erário público, e o que eu faço na condição de delegado-chefe da Polícia Federal é devido que eu preste contas. Eu preciso informar a população porque que eu, na saída de um comício, prendi em flagrante uma prefeita municipal. E eu afirmei na prisão dela que ela liderava uma quadrilha em São João da Barra para manipular o resultado das eleições a partir da compra de votos de candidatos da oposição, de compra de votos de seus militantes e de compra do apoio político desses personagens. Então, a divulgação veio apenas para corroborar a tese oficial da Polícia Federal. Doutor, e qual a necessidade da prisão da prefeita Carla Machado e do Alexandre Rosa, candidato a vice-prefeito? Simples. A necessidade vem a partir de da existência da quadrilha. A quadrilha estava em atuação. Nós recebemos, após o pedido de prisão que fizemos ao TRE, de elementos de prova que nos davam conta que a quadrilha continuava agindo com o objetivo de comprar votos, continuava agindo com o objetivo de manipular o resultado das eleições em São João da Barra. Então, o propósito da prisão era fazer estancar a atualidade, a contemporaneidade do que a quadrilha fazia. E o senhor acredita que a eleição do próximo domingo, de amanhã, em São João da Barra, está comprometida por causa dessa ação que estava havendo desse grupo? Na opinião da Polícia Federal, a prefeita Carla Machado, ela atuou deliberadamente com o objetivo de comprar votos, com o objetivo de atrair para si apoio político que era da oposição, sobre o vício eleitoral, né, do que ela fazia. O Ministério Público Eleitoral já ajuizou uma ação pedindo a cassação desses registros, dos registros de candidatura de todos os envolvidos na quadrilha, inclusive da senhora prefeita, né? Ajuizou com um pedido subsidiário o impedimento à diplomação, mesmo que o candidato da situação seja vencedor nas urnas. Há um pedido do Ministério Público à Justiça para que ele não seja diplomado. Sob a perspectiva das provas do inquérito policial, a quadrilha atuou com o objetivo de viciar o pleito em São João da Barra. A senhora prefeita municipal, ela assediava candidatos da oposição para que eles abandonassem as suas candidaturas. Nós temos uma gravação da prefeita em que ela claramente negocia valores para que o candidato deixasse de ser candidato. Ela faz conta de somar, conta de multiplicar, conta de dividir, diz que um voto custa R$100. Ela fala que ele é um candidato caro, que ele não é um candidato barato. Ela fala que ela propõe a ele vantagens no futuro governo, falando que ele deveria abrir uma empresinha, falando que se ele quisesse, ela poderia ajudá-lo, inclusive, a abrir essa empresa.
A prefeita, ela, a todo momento, ela negocia a compra de votos do candidato Jacques, que se recusou a se vender. E o senhor foi procurado, quando, mais ou menos em questão de meses, quando o senhor foi procurado pela primeira vez por um desses candidatos para apresentar essas provas? Agora, assim, por certo, eu não tenho de cabeça quando isso aconteceu, mas foi há algumas semanas. Já chegou com a gravação, no caso? Ele apresentou a gravação e se dispôs a ser ouvido como testemunha. Então, nós colhemos o depoimento dele, né, como vítima, perdão. Nós colhemos o depoimento dele e arrecadamos o material de áudio e vídeo para que nós analisássemos se havia coerência entre o que ele falava e o que estava na gravação. Delegado, a Folha da Manhã traz hoje, que, segundo a Folha, que 3 meses antes da operação, num comício ou numa reunião política em São João da Barra, o deputado federal Antony Garotinho antecipava o fato ocorrido esta semana. Como a polícia recebeu essa notícia? Com absoluta naturalidade. Nenhuma das operações da Polícia Federal tem a intervenção de nenhum ator que não deva dela participar. Todas as atividades da Polícia Federal desenvolvidas sob a minha gestão desde 2009 foram bem sucedidas, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista jurídico. Não há qualquer tipo de questionamento à legalidade da prisão. De forma que isso são, na minha opinião, especulações, são conjecturas. Eu não posso responder pelo ex-governador, que a propósito eu não conheço a pessoa dele, nunca estive com ele, nunca o procurei para rigorosamente nada, nem ele a mim. Eu não posso responder por ele para dizer a vocês o que é que motivou a fala dele. Agora, eu posso assinalar que vários dos candidatos que nos procuraram para denunciar o esquema criminoso que havia em São João da Barra são candidatos da oposição à senhora prefeita Carla Machado e, consequentemente, podem ter também procurado pelo ex-governador para obter algum benefício político a partir das notícias que nos trouxeram. Eu, quando vou fazer alguma investigação, eu não me preocupo com a motivação de quem me procura. Se é por ódio, se é por vingança, se é por inveja, isso não me interessa. Eu me atenho aos fatos que são narrados. O que as pessoas fazem a partir do momento que deixam o portão da delegacia para fora, com quem essas pessoas vão conversar, isso não é da minha alçada. Porque eu não tenho um Big Brother para controlar a vida das pessoas e nem quero ter. Eu me atenho aos fatos e posso assegurar que no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes não houve qualquer tipo de vazamento de informação, até mesmo porque todo e eventual vazamento impediria que o trabalho fosse bem sucedido como foi. Delegado, com relação à transferência do senhor, um veículo de comunicação do município postou uma nota dizendo que o senhor seria transferido da delegacia, dando a entender a quem acompanha esse caso que a sua possível transferência tivesse algo a ver com este caso, já que a prefeita Carla Machado diz que vai representar contra o senhor na Corregedoria da Polícia Federal. O senhor vai ser transferido? Existe esse plano, esse projeto? Eu aguardo ansiosamente receber a representação da senhora prefeita, porque eu vou ter mais uma vez a oportunidade para dizer que ela é criminosa no esquema de compra de votos em São João da Barra. Eu mais uma vez vou ter a chance de explicar aos meus superiores toda a legalidade do procedimento que foi adotado, que a propósito era de amplo domínio do senhor superintendente regional da Polícia Federal, o delegado Valmir Lemos de Oliveira. Ele tinha conhecimento. Tinha amplo conhecimento, me pediu o nome de todos os policiais que participaram para anotar um elogio nos assentamentos funcionais de todos os que participaram. E eu já vou passar isso para ele. A nossa atuação era de conhecimento do Ministério Público Eleitoral, na pessoa do senhor procurador, doutor Maurício Rocha, que inclusive emitiu uma nota oficial corroborando as provas do inquérito, né? Então não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Que a senhora prefeita represente
com todos os argumentos que ela tem, que são muito fracos, contra a atividade da Polícia Federal, eu vou ter mais uma chance de dizer que ela é criminosa na prática de crimes eleitorais em São João da Barra. Sobre a minha transferência, é mais uma mentira desse veículo de informação. Eu não serei transferido, né? Pelo menos não há um acordo nesse sentido. O senhor superintendente regional me conhece na Polícia Federal há 10 anos, né? Eu não cheguei ontem na polícia e nem entrei voando pela janela. Então ele me conhece, sabe como eu procedo, e eu tenho um acordo com ele, que inclusive já foi noticiado por um jornalista chamado Aloysio Balbi, um profissional da mais alta estirpe, a quem eu devoto confiança, que a minha saída é uma saída em comum acordo com a minha chefia, mas ela não significará uma transferência. Eu continuarei em Campos, trabalhando na delegacia, já não mais como chefe da delegacia, porque eu tenho outros projetos pessoais. Eu caso no final do ano, ano que vem eu quero começar um seminário teológico. Então a minha vida, nesse momento eu entendo que é um plano de Deus de deixar a chefia, e eu terei mais oportunidade de, fora da gestão administrativa da delegacia, para poder encetar outros trabalhos de investigação, que é a minha vocação natural. É o que eu gosto de fazer, investigar. E há outros criminosos, como a senhora Carla Machado, que precisam estar presos, como ela foi, e eu preciso cuidar disso. Delegado, o senhor tem emitido, ao longo das entrevistas concedidas, juízos de valor, né, a respeito da prefeita. Isso cabe nessa fase do inquérito? O juízo de valor que eu faço é sobre as provas do inquérito. Eu não falo sobre a pessoa da prefeita, porque eu simplesmente não a conheço. Eu não conheço o temperamento dela, eu não conheço o gênio dela, eu não conheço os hábitos dela, eu não conheço a rotina dela, mas eu conheço o fato dela comprar votos em São João da Barra, eu conheço o fato dela comprar apoio político em São João da Barra, eu conheço o fato dela liderar uma quadrilha em São João da Barra para comprar votos, e é sobre essa atuação dela que eu falo. E sobre isso, é mais do que a minha obrigação emitir opinião que não seja subjetiva minha, mas atrelada aos fatos objetivos que constam do inquérito, que constam da ação de investigação do Ministério Público, que está ajuizada com pedido liminar de cassação de registro dos candidatos envolvidos na quadrilha e de impedimento à diplomação desses mesmos criminosos. Nesta sexta-feira, todas aquelas pessoas que foram intimadas na quinta compareceram à sede da Polícia Federal. Foram feitos esclarecimentos, esses candidatos a vereador e o próprio Neco, candidato a prefeito de São João da Barra, forneceram algum elemento novo para a investigação? Nenhum dos integrantes da quadrilha quis usar o seu direito de falar. É claro que é um direito constitucional que eles têm de permanecer em silêncio, mas como delegado-chefe da polícia, que acompanha de perto as investigações, eu tenho todo o direito de acreditar que eles não tenham querido aproveitar essa oportunidade para falar, simplesmente porque essas provas que há contra eles são provas irrefutáveis. São provas e gravações em que os próprios envolvidos falam de vantagens ilícitas, de vantagens financeiras para a cooptação de candidatos da oposição. A senhora prefeita, até o presente momento, já questionou que ela foi abordada de uma maneira truculenta. Ela já questionou o fato de o meu pai ocupar um cargo na prefeitura municipal. Ela já questionou o fato de que havia uma prisão sem mandado judicial. Ela já questionou uma série de questões que são absolutamente secundárias. O que ela não vem a público dizer a respeito das provas, a respeito da gravação dela, em que ela fala a respeito da compra de votos, em que ela faz contas sobre como comprar o candidato, em que ela oferece vantagens
de promessas de benefícios na futura administração do governo Neco, em que ela fala que o candidato é caro, que o candidato não é barato. Sobre essas provas,